Você deve ter visto as notícias, e atualmente, pelo menos até a data da publicação deste vídeo, um projeto de lei está em pauta no Senado Federal. A ideia desse projeto é para que haja a legalização dos jogos de azar. E, obviamente, como qualquer decisão política, não são todas as pessoas que concordam com esse projeto de lei. Porém, dessa vez, um alvoroço no Senado Federal foi causado, com líderes políticos se posicionando a favor e contra o determinado projeto. E é claro que a população agiria da mesma forma, o que causa, além de discussões políticas, discussões sociais. Até questões éticas e morais estão sendo colocadas neste debate que parece ter dois lados de uma mesma moeda. De antemão, já posso dizer a vocês que a resposta para isso é bem mais complexa e individual do que se possa imaginar. O meu trabalho aqui é somente tentar dar uma luz sobre o assunto, a fim de explicar dúvidas que possam ficar pertinentes. Como saber os motivos que levam alguém a ser a favor, e não menos importante, os motivos que levam alguém a ser contra também. Mas, e se eu te disser que para entendermos melhor essa situação e para que você consiga se posicionar mediante ela, nós precisamos olhar para o passado. O ato de jogar sempre foi algo que a humanidade gostou e praticou, sendo que desde a infância somos estimulados a participar de jogos, principalmente os jogos que desenvolvem nossa inteligência. Quando somos crianças, todos querem ser o melhor aluno da turma, o mais alto entre os colegas, queremos ser os escolhidos para qualquer coisa. Em resumo, queremos ser os melhores em tudo. E seguindo esse desejo do ser humano, e também relacionado com a ideia de se obter retornos financeiros, os jogos de azar surgiram por volta da época do Império Romano, e com isso grande parte da população se viu intrigada com os mais diversos tipos de jogos envolvendo a famosa sorte. Naquela mesma época, as pessoas já os utilizavam como forma de lazer, como fonte de renda, ou até mesmo como forma de apostar nas grandes batalhas do Coliseu Romano. Nada muito diferente do que a humanidade faz até os dias de hoje. Tá bom, só tirando a parte do Coliseu e substituindo pelos esportes. Muito bem, mas o que são os jogos de azar? Bem, os jogos de azar são os jogos em que a chance de derrota é maior que a chance de vitória. E para muitos pesquisadores, na realidade, esses jogos não dependem puramente de sorte ou de azar. E também não é tão dependente da habilidade do jogador em si, como funciona em algum esporte. É algo que envolve totalmente probabilidades matemáticas. É um sistema onde os jogadores que não obtêm a vitória ou o resultado esperado no jogo acabam sustentando o resultado vitorioso de outros jogadores. Já a ocorrência desses jogos se deve a alguns lugares específicos, como casas de apostas, feiras livres, loterias e o mais estiloso e chamativo de todos eles, o cassino, um estabelecimento legalmente autorizado para a prática desses determinados jogos, como poker, blackjack, roleta, baccarat e entre outros. Outro grande fator que envolve esses cassinos é o seu alto teor financeiro, o que favorece principalmente os seus proprietários e o Estado. Para o primeiro beneficiado citado, os motivos desse favorecimento se dão especialmente pelos altos valores envolvidos nas apostas. Agora, para o segundo beneficiado, temos a arrecadação dada por meio de impostos. E ambos os beneficiados irão se beneficiar do alto número de turistas que são provenientes desses cassinos. Podemos pegar como exemplo um dos estados do oeste dos Estados Unidos, a Nevada, e uma de suas cidades, Las Vegas. O estado de Nevada arrecadou em maio deste ano algo em torno de 1,3 bilhão em receita, obtendo um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2021. Já Las Vegas é a cidade no mundo que mais tem cassinos. O número gira acima de 200. E a parte do mundo conhecida como a Cidade do Pecado, de acordo com uma pesquisa, recebeu mais de 32 milhões de turistas em 2021, um número que aumentou em comparação com os 19 milhões de 2020, ainda na pandemia. No Brasil, essa situação não foi muito diferente. Durante muito tempo, algumas cidades tiveram casas de apostas e cassinos como seu grande chamativo turístico. Cidades como Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Poços de Caldas, em Minas Gerais, tinham seu saldo econômico derivado principalmente desse grande atrativo turístico, proporcionado por suas casas de jogos. Porém, um grande marco no Brasil mudaria a situação da prática desses jogos, que só foi permitida até o século passado.
Durante as décadas 30 e 40 do século XX, o Brasil teve sua época de ouro com os cassinos, obtendo alguns bons frutos desse seu relacionamento com os jogos de azar, como proporcionar para algumas cidades um grande aumento em suas receitas devido ao alto tráfego de turistas que vinham exclusivamente por conta dessas casas de jogos. Mas, um ano após a metade da década, em 1946, pela primeira vez no Brasil, no dia 30 de abril daquele mesmo ano, 3 meses após ter assumido a presidência, o general Eurico Gaspar Dutra surpreendeu a todos com um decreto de lei que proibia os jogos de azar em todo o território nacional. E mesmo com um acontecimento repentino, a mídia brasileira da época aprovou a atitude do presidente. Porém, logo mais eles se atentariam de que, mesmo tendo o apoio da imprensa e de grande parte da população, o governo havia tomado uma decisão, no mínimo, precipitada. E de acordo com relatos, o presidente Eurico Gaspar Dutra teria tomado a decisão dessa forma por pressão de sua mulher, Carmela Dutra, ou Dona Santinha, como ficou muito conhecida, apelido dado pela sua forte fé religiosa. Porque literalmente, da noite para o dia, cerca de 60 mil pessoas que tinham seus empregos relacionados de forma direta ou indiretamente ao mercado de jogos, acordaram e viram as notícias de que seus empregos haviam sido grandemente afetados. Essas pessoas eram empregadas por 71 cassinos atuantes daquela época, e logo após isso, a polícia começaria uma verdadeira caça às bruxas para proibir o funcionamento desses cassinos. Seria então no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde o Brasil veria sua última partida oficial de roleta. Com isso, desde então, o país pentacampeão brasileiro não conta mais com a receita do gambling em seus cofres, e atualmente isso tem dado margem para discussão. Assim como na década de 40, hoje a população se encontra dividida em suas opiniões sobre a legalização dos jogos de azar e a abertura dos cassinos e casas de apostas. Só que dessa vez a situação é diferente, com a maioria das pessoas aparentando estarem a favor da legalização. Porque a grande questão é que os únicos jogos legais no Brasil são os da Loteria Federal, como a Mega Sena, que são administrados pela Caixa Econômica Federal, e as apostas esportivas administradas pelo setor privado, como as que ocorrem na Sportingbet e Bet365. O restante se mantém proibido, e já que os jogos são proibidos, eles não deveriam ocorrer. Mas essa não é a realidade no nosso Rue Rue BR. Porque afinal, você já deve ter visto aqueles senhores que ficam sentados em uma praça realizando diversas apostas no jogo do bicho, e fora os outros tipos de jogos que deveriam ser ilegais. Porém, de acordo com uma notícia do jornal O Tempo, segundo os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, de janeiro a maio em 2019, as polícias militar e civil encontraram cerca de 672 locais onde as apostas corriam livremente. Olhando para toda essa situação, é fácil se perguntar: o que o Brasil perde com essa legalidade dos jogos? Bem, o Brasil perde um bom atrativo turístico, mas principalmente se perde dinheiro com a arrecadação de impostos. Ainda segundo a mesma estimativa, feita em 2019 pelo IBJL, Instituto Brasileiro do Jogo Legal, o Brasil deixa de arrecadar cerca de 20 bilhões em tributos, além de 616,5 mil empregos formais que poderiam ser criados para atender a demanda dos cassinos e casas de jogos. E nas palavras do presidente do IBJL, sabemos que 10 milhões de brasileiros jogam todos os dias algum tipo de jogo que não são tributados no país. São atividades que giram bilhões anualmente, como o jogo do bicho, que gera 12 bilhões de reais, as máquinas caça-níqueis, outros 3,6 bilhões, e as apostas esportivas e outros jogos na internet, 1,3 bilhão de reais. Hoje, o mercado clandestino que não tem legislação que o permita gira em torno de 22 bilhões de reais por ano. Se você tributasse agora, chegaria a 6 bilhões de reais. Mas ele legalizado teria potência para movimentar 68 bilhões de reais e gerar mais impostos, cerca de 20 bilhões de reais. Se alinharmos o número de desempregados que se tem no Brasil há algum tempo, a falta de educação financeira dos brasileiros e a pandemia, seria lógico imaginar que a população procuraria nos jogos de azar uma forma de tentar aumentar sua renda. E foi o que aconteceu. Podemos usar os jogos legalizados para exemplificar o aumento de procura por estes jogos. Em 2018, o mercado de apostas esportivas
girava entre os 2 bilhões de reais e passou para 7 bilhões em 2020. Já as loterias federais alcançaram uma marca histórica, crescendo 30% de 2017 até 2021, e em 2020 atingindo um valor de 17,1 bilhões em arrecadações. Mesmo com as probabilidades de vitórias nesses jogos das loterias federais sendo muito baixas, sendo em média essa estatística que vai aparecer aqui na tela. O que na real é bem triste, ainda mais se olharmos numa perspectiva de que vai ter muita gente que vai viver a vida tentando ganhar esses jogos. Bom, enfim, vai entender. De qualquer forma, as pessoas acabam se beneficiando de outras maneiras, já que essas arrecadações são transferidas para outros setores, como o setor da educação, saúde, esportes, cultura, segurança pública e diversas outras áreas de distribuição. Essa estratégia de distribuição para outras áreas, de acordo com os defensores desse projeto de legalização, seria igualmente utilizada se todos os jogos de azar fossem legalizados no país. Mas nem tudo são flores. Mesmo que a proposta seja interessante por conta da arrecadação de tributos, geração de empregos e distribuição de verbas para outras áreas, alguns perigos ainda cercam esses jogos, como a lavagem de dinheiro. Não é segredo para ninguém que a forma como o sistema de jogos funciona é totalmente suscetível a atos criminosos, seja de forma direta ou indiretamente. O professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, Pierpaolo Cruz-Bottini, escreveu o seguinte exemplo. Um funcionário público que recebe milhares de reais em decorrência da corrupção pode justificar o valor como decorrente de fictícios ganhos no jogo de roleta. Para isso, basta levar os recursos ilícitos ao cassino, comprar fichas de outros jogadores, sem apostar em qualquer jogo específico e apresentá-las ao caixa, alegando ter ganho tais valores. O dinheiro recebido terá aparência de licitude porque foi ganho. Algo pior do que isso pode ser o que pode vir a acompanhar essa lavagem de dinheiro, como tráfico de drogas, suborno a políticos e até assassinatos. Da mesma forma que nem só de pão viverá o homem, nem só de trâmites envolvendo dinheiro viverá os problemas dos jogos de azar. Outro problema pertinente que sempre acompanhou os jogos é a sua questão moral, por ser algo que pode se tornar um vício perigoso para as pessoas, podendo impactar fortemente na saúde mental dos indivíduos. O transtorno do jogo, como é conhecido, é por vezes comparado aos sintomas causados por substâncias como o álcool e até as drogas, já que ambos afetam a mesma área do cérebro, podendo causar até dependência por parte dos seus jogadores. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde, OMS, colocou o transtorno de jogo no Código Internacional de Doenças. Destacado pela revista Veja, segundo o levantamento feito em 2017 pelo Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a compulsão por jogos atinge cerca de 1% da população brasileira, totalizando mais de 2 milhões de viciados. Ainda cabe acrescentar que dos jogos disponíveis em cassinos, o ranking dos 3 mais viciantes ficou com as seguintes colocações. Em primeiro lugar ficou os caça-níqueis, em segundo lugar o bingo eletrônico e o poker aparece na terceira colocação. A velocidade entre a aposta e o resultado da aposta é o que os irá tornar e os tornam tão viciantes. E um outro fator que se torna preocupante é o alto valor que os brasileiros usam em apostas. De acordo com uma matéria do G1 realizada em 2020, ao analisar os tipos de despesas entre as famílias do país, o IBGE identificou que, em média, elas gastam por mês R$ 12,79 com arroz, enquanto desembolsam R$ 14,16 com jogos e apostas, uma diferença de quase R$ 2. De acordo com a matéria citada, a média do valor gasto pelos brasileiros em apostas supera até o valor gasto pelos mesmos em arroz, o que pode representar em alguns casos um enorme desespero na busca para obter ganhos financeiros ou, quem sabe, uma dependência destes para com os jogos. Sem dúvidas, a situação dos jogos de azar no Brasil está bem complexa, tendo motivos plausíveis para ser a favor ou contra determinada situação. Eu espero que nós tenhamos conseguido esclarecer e te dar uma luz sobre esse assunto.
E meu muito obrigado para você que assistiu até o final. Bom, deixe seu comentário, eu vou gostar muito de saber o que vocês pensam sobre o assunto. Aproveita, compartilha e deixe seu like para que este conteúdo seja amplamente divulgado. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Agora, sem mais enrolação, mais uma vez, muito obrigado, um beijo, fique bem e até logo.